E aí, faça um excepcional e extraordinário dia. Tudo bem com você? Eu quero estar compartilhando nesse momento uma mensagem que veio para mim através da minha oração agora pela manhã e por isso está muito fresquinho. Você vai me ver lendo algumas vezes, mas não se importa com isso não, o importante é o conteúdo. Beleza? Então vamos lá. O título desse vídeo é A prosperidade é natural e a pobreza é resistência. Anderson, mas como assim a prosperidade é natural e a pobreza é resistência? Sendo que ser próspero hoje é tão difícil, a gente trabalha, a gente se esforça e não dá nada. Calma aí, você vai entender direitinho já já. O que eu quero compartilhar com você? Que ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento, a gente aprendeu a se condicionar, a gente aprendeu a viver dentro da nossa realidade. Primeiro a gente passou a viver dentro da realidade da nossa família. A realidade do papai, a realidade da mamãe, a realidade financeira, a realidade do bairro, da cidade onde a gente mora. Então, aquilo se tornou a nossa realidade. E aquilo ditou quem eu ia ser, aquilo ditou que tipo de sonhos eu ia ter, e vem ditando até hoje, e que tipo de perspectivas a gente vai ter para nossas vidas. Então isso se tornou, na verdade, a nossa prisão. Com direito a apenas algumas mudanças. Então, assim, essa realidade que me foi imposta, essa realidade que me foi colocada ao longo da minha vida e que me fizeram acreditar que eu preciso continuar vivendo dentro dela, na verdade ela virou a minha bolha, ela virou a minha prisão. Então até os meus sonhos são baseados dentro dessa realidade que eu vivo. Faz sentido para você? Pesado, né? Então assim, os sonhos mais ousados, os sonhos mais... os maiores sonhos que você tem, que eu tenho, a gente coloca na caixinha de esses são apenas sonhos. Dificilmente, quase que impossível vão se realizar. Por quê? As pessoas que andaram comigo, que vêm andando comigo, que vêm ajudando a realidade a ditar as minhas regras, a ditar quem eu sou, a ditar os sonhos que eu tenho, eles também conseguem colocar isso em mim. Que isso, rapaz? Você tá louco? Você deixa de ser sonhador. Deixa de ser... Aterriza. Você já passou por isso? Você tem pessoas ao seu lado que vivem falando isso para você? Aterriza, deixa de ser sonhador, cai na real. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Você está numa prisão. Terrível, né? Nós vivemos numa bolha onde essa bolha dita quem somos, o que fazemos e o que teremos. Anderson, mas como assim? O que isso tem a ver com o momento de oração que você teve? Tudo, 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 tudo. Quando eu digo que prosperidade é natural e a pobreza é resistência, eu quero dizer o seguinte, que eu quero começar dizendo que o povo de Israel, quantos anos eles ficaram sendo escravos do Egito? Depois, se você até quiser pesquisar, você pode começar a ler a Bíblia em Êxodo 1 em diante, tem toda a história, você vai ver que o povo de Israel foi escravizado e as gerações seguintes já nasceram escravos. Então aquela realidade ditou quem eles eram, a perspectiva de vida, os sonhos que eles teriam. Então eles se acostumaram, eles se condicionaram a ser escravos e a viver dentro daquela realidade de escravo. A trabalhar e a ter direito a comer e a beber, e só. E não tinham perspectivas. E mesmo Deus, quando resolve libertar o povo resiste. Mesmo Deus mandando todos aqueles milagres, o povo não acredita. Ele custa a acreditar nas palavras de Moisés, ele custa acreditar que aquele cara, que Deus, mesmo todo mundo vendo os milagres acontecendo, eles custam acreditar, custam a sair do Egito,
E mesmo no deserto, eles resistem às bênçãos de Deus que estava vindo ali. Desde maná caindo do céu, roupa que não se desgastava, aquele tempo todo, Deus suprindo, mostrando e mostrando e mostrando milagres, eles resistiam. Por quê? Eles estavam condicionados a viver naquela realidade, naquela vida, sendo aquela pessoa, sendo escravos. Eles, mesmo sendo libertos, mesmo estando libertos, eles resistiam àquela liberdade. Por quê? Eles não conseguiam gerar uma nova vida, ter uma nova vida, porque estavam acostumados, eles nasceram escravos, eles viveram como escravos e de repente eles estavam livres. Mas eles resistiam a essa liberdade, eles resistiam à prosperidade. Tanto que, devido ao pecado, devido a tudo aquilo, eles andaram os 40 anos no deserto, morreram no deserto e só a sua geração entrou no paraíso. Tá lá, depois você pesquisa, senão isso aqui vai ficar gigante. Faz sentido para você? E o pior, cara, e o mais interessante é que quando eu resisto, quando eu começo a aceitar, quando eu começo a viver dentro dessa bolha, eu também começo a limitar os meus sonhos. Eu começo a limitar quem eu quero ser, eu começo a limitar os meus projetos. Eu começo a basear os meus projetos dentro da minha realidade. Porque quando eu exponho que eu quero ser um médico, que eu quero ser um engenheiro, que eu quero ser um presidente da república, que eu quero ser algo extraordinário, exponencial, a minha realidade me polda, porque quando eu começo a olhar em volta, quando eu começo a olhar a minha condição, seja ela financeira, eu começo já a me poldar ali. E quando eu começo a compartilhar desses sonhos, as pessoas com quem eu compartilho são as que me podam também. Você é louco, você é doido. Como que você vai pagar a faculdade de medicina? Como que você vai passar numa federal para medicina? Como que você vai se tornar presidente da república? Política é coisa para ladrão, rapaz. Se você entrar lá, você vai roubar também. Deixa eu só colocar um adendo aqui. A nossa política é o que é hoje porque pessoas como você, que estão poldando quem quer estar lá para fazer justiça, para fazer acontecer, ou pessoas como você que estão se acovardando de querer ir lá e fazer. E se aproveitando disso, os bandidos estão indo lá, estão ficando lá e estão fazendo a merda que estão fazendo hoje. Tá? Então o que eu quero dizer? Que devido à nossa realidade, os nossos projetos eles são limitados. Você passa a limitar aquilo. Você tira a exponencialidade e coloca vai ter que ser isso aqui. Mas como assim, Anderson? Aí vem a segunda parte. A Bíblia diz que os planos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores do que os nossos. E quando eu estava orando, e quando eu estava colocando ali os meus projetos, os meus sonhos diante de Deus, eu fui tomado por algo assim extraordinário, e me veio essa palavra. E eu falei assim, Senhor, então peraí, se os meus sonhos, os meus projetos são muito, muito inferiores aos seus, eu vou abrir mão agora porque eu quero os seus, eu quero o melhor para mim. E quando eu falei isso, caramba, você não tem noção. Você sabe o que é você querer viver algo muito maior do que aquilo que você tem projetado? Isso fui eu. Foi a experiência que Deus me deu agora. E Ele me deu uma referência que eu também quero estar compartilhando com você. José. Na Bíblia está lá, José do Egito. Depois, se você quiser procurar também, está em Gênesis 37 em diante. José era o mais novo da sua casa, entre os irmãos ele era o mais novo. Ele era o que cuidava das ovelhas, então ele passava o dia no campo cuidando das ovelhas, debaixo de uma árvore, descansando, vivendo uma vida ali legal, bacana, dentro da sua realidade, dentro da sua bolha. E ele foi consagrado ali. Um dia chegou um servo de Deus lá, um profeta,
e ungiu esse cara dizendo que ele ia ser algo importante. E os irmãos se revoltaram contra ele, quiseram matar, jogaram ele dentro de um poço, depois tiraram, venderam ele como escravo, e ali a vida do cara virou de pernas para o ar. Mas por que eu estou te contando isso? Porque quando você entende o que eu estou te falando agora, e você fala assim, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida, eu vou viver o exponencial, eu vou viver o que é mais do que eu quero, você fecha o olho e fala assim, Senhor, seja feita a sua vontade. E independente da sua realidade, independente da sua condição, independente das pessoas que estão à sua volta, você acredita nisso e você começa a falar assim, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser presidente da república, eu vou ser aquilo que a minha realidade diz que nunca isso vai acontecer. No seu coração, a sua mente está assim, nunca, nunca, quem é você? Mas aqui dentro está latejando, está bombando, está falando, cara, não se preocupa com o como, se preocupa em focar nisso, em condicionar, em continuar acreditando nisso. Está fazendo sentido? Então, José, cara, nunca, nunca, jamais nas suas células, nas suas moléculas, nos fios de cabelo, ele um dia acreditar que ia ser governador do Egito. Nunca, jamais. Ele podia pensar, eu acho que nos seus sonhos mais ousados, ele poderia pensar ser o quê? O filho mais querido de Deus, ou um soldado do Egito, possivelmente um sargento, vamos pensar assim, se ele quisesse um dia ir para o exército, entendeu? Mas governador, o único cara abaixo do rei era ele. Nunca. E o que me deixou mais intrigado é que lá está assim, governador do Egito. O que é governador? Governador é quem governa, é o cara que comanda, é o cara que está ali acima de tudo. E a palavra de Deus diz em Gênesis 1:26, diz o seguinte, e o homem criou Deus à sua imagem e semelhança e deu poder para governar sobre todas as coisas, no mar, na terra e no céu. Governar. Aí Deus pega um cara, tira o cara do campo, faz o cara passar um perrengue violento, mas aquilo para amadurecer, para dar crescimento. Por isso que quando você está na tribulação, você só chora, você só reclama, mas você não olha o tanto que você está crescendo, o tanto que você está evoluindo nessa tribulação. Você precisa passar por isso. Enquanto você não aprender o que tem que aprender, você não vai herdar aquilo que você tem que herdar. Porque se Deus tirar você agora de onde você está e dar o que Ele quer dar para você, você só vai fazer cagada. Como muitos têm feito aí, o pessoal tem ganhado na Mega Sena, estoura e volta para uma situação pior do que ele estava. Fica a dica. Então o que acontece? Então Deus pega o cara e faz do cara governador do Egito. Você tem noção? Agora, se Deus virasse para ele naquele momento ali, debaixo daquela árvore, cuidando das ovelhinhas do pai, fala assim, José, o que você quer ser? Fala aí o seu sonho mais ousado, mais punk. O que você quer ser? No máximo, cara, você tem noção do que José falaria? Fala aí. Você tem noção do que ele falaria? Eu acho que ele falaria, eu quero ser o preferido do meu pai, eu quero ser um dono de terra, eu quero ter a minha fazenda, eu quero ter as minhas propriedades, eu quero ter os meus bens, eu quero ser um cara... Mas nunca governador do Egito. Nunca. Mas a palavra de Deus fala que os sonhos deles, os projetos dele para você são muito, muito, mas muito maiores do que ele pensa, do que você pensa, do que você imagina, do que está implantado no seu coração. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para você. Que os sonhos de Deus, os projetos de Deus, o que Ele tem para você, cara, e você não consegue acreditar nisso. Você está ouvindo eu falar e você não está conseguindo acreditar nisso. Por quê? Você está dentro da bolha, como eu estava até poucos minutos atrás.
e você está pensando ainda, você está tentando imaginar o que Deus tem projetado para você, e você começa a imaginar coisas superficiais. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Os seus projetos, os seus sonhos, você está imaginando agora. Está aqui. Os seus sonhos, os projetos de Deus, está aqui. Você não consegue imaginar. Primeiro, você está condicionado a pensar no raso. Você está condicionado a se imaginar no raso. A sua realidade está te empurrando para o raso. As pessoas que estão em volta de você estão te empurrando para o raso. Eu nunca imaginei trazer uma palavra dessa, como eu estou trazendo hoje, da forma que eu estou trazendo hoje. Então, meu querido, e aí? Como é que vai ser daqui para frente? Você vai querer começar a querer imaginar o que Deus tem para você, ou você vai querer continuar vivendo dentro dessa bolha, acreditando na sua realidade, acreditando na sua condição, acreditando nessas pessoas que estão em volta, te segurando, te acorrentando. E aí? Uma vez eu vi um filme, e numa parte do filme, o cara criava bonsai. Acho que é bonsai que fala. Aquelas árvores japonesas pequenininhas. Mas como que o cara fazia? Ele amarrava pequenos arames nos galhos, no tronco, e fixava no jarro para que aquela árvore não crescesse, ela só desenvolvesse. E é assim que a gente está. É assim que a gente vive hoje. Amarrados com cordas no pescoço, no ombro, na cabeça, para que você nunca cresça para cima. Você nunca olhe para cima. Você sempre veja os lados. Porque no seu lado, à frente, atrás, dos lados, é onde estão a sua realidade. É onde está a sua condição. É onde estão essas pessoas que estão te podando, te segurando, te limitando, dizendo, você é só isso. Então, meu amigo, pega um garfo, uma faca, uma agulha, seja lá o que for, estoura essa bolha, pega uma tesoura, um alicate, corta esses arames, e quando sua cabeça fizer esse movimento e você olhar para a vertical, aí você vai ver uma projeção gigante do que tem para você, aí você vai começar a caminhar na horizontal.